E aí, galera, eu sou o Cristiano. Eu sou a Tamara. Esses são o Jack e o Nero. E nós somos do canal Bagunça a Bordo. Pessoal, a gente resolveu fazer esse videozinho aqui para a gente contar um pouquinho da história dos nossos pets. Acho que quem acompanha a gente já percebeu que a gente é apaixonado por cachorro. Onde a gente vai, a gente leva eles, a gente não gosta de deixá-los sozinhos, nem mesmo com alguém cuidando. A gente prefere levar eles conosco para a gente poder curtir toda a família reunida. Isso, por isso que a gente sempre procura trazer para vocês lugares que aceitam pets. Então isso é muito importante. Então, e para eles é maravilhoso, né? Porque tudo que eles querem é estar pertinho da gente, brincando, se divertindo, sempre com segurança, com cuidado e atenção. Acaba sendo tranquilo tanto para eles quanto para a gente também. A gente sabe que eles estão bem e aos nossos olhos, né? Então a gente resolveu contar um pouquinho também como foi o encontro nosso com eles, né? O Jack, por exemplo, o Jack eu encontrei ele em uma feirinha de adoção há uns 9 anos atrás, inclusive essa é a idade dele, porque quando eu encontrei ele, quando eu resolvi adotá-lo, ele tinha em média 2 mesinhos, acho que nem completos. E quando eu fiquei sabendo da história dele, é claro que, meu Deus, a gente sabe como é perverso o ser humano, como tem história que é triste de cachorrinho que é abandonado e tal. E o Jack, ele foi encontrado junto com os irmãozinhos dele por alguém dessa ONG. Eu não me recordo o nome mesmo dessa ONG que fez a feirinha de adoção no município de Palhoça, em Santa Catarina. E alguém dessa ONG encontrou o Jack e seus irmãozinhos dentro de uma caixinha de sapato que estavam abandonados num terreno baldio. Então é algo que deixa a gente com o coração partido e a gente sabe que, infelizmente, essa é apenas uma de inúmeras histórias tristes que tem por aí, né? E quando eu cheguei na feirinha, que eu vi aquele cachorrinho, eles fazem aqueles cercadinhos e tal, e geralmente tem bastante criança, os pais levam seus filhos também para ver os animaizinhos. E eu cheguei lá naquela feirinha e me chamou a atenção um animalzinho que estava bem no meio daquele cercadinho, todos os filhotinhos em volta, pulando, querendo ver todos que estavam ali, curiosos, e tinha um que estava muito tranquilinho, dormindo, no meio daquele tumulto todo. E me chamou bastante atenção aquele filhotinho, era uma bolinha desse tamanho. Então eu acabei ficando maravilhado com o jeitinho dele, tranquilinho, dormindo. E eu falei para uma senhora que estava cuidando lá, que estava organizando ali, e eu perguntei sobre ele. E aí ela disse, não, aquele ali está disponível ainda, tu quer pegar ele? É claro que eu não resisti, né? Eu já vi as patinhas dele brancas, isso me chamou muita atenção. Então quando eu peguei ele assim, que ele abriu aqueles olhinhos assim bem pequenininhos e olhou nos meus olhos, acho que para quem gosta de cachorro, para quem gosta de animal, isso é bem compreensível, você ter esse primeiro contato, né? Você olhar o contato visual e foi, meu Deus, foi amor à primeira vista, eu posso dizer assim. A gente costuma dizer, eu escolhi ele. Não, gente, eu sou prova viva, eu posso dizer para vocês, por mais que a gente se interesse, às vezes, por um e outro, são eles que nos escolhem. Porque dentre tantos, né, às vezes desperta o interesse entre um e outro, mas a partir do momento que ele te olha, todos eles, né, eles são encantadores. É difícil a gente ir numa feirinha e voltar para casa sem nenhum, é muito enfim, difícil. Né? A gente sabe que eles são irresistíveis, não só os filhotes, mas os adultos também. Eles já parece que sabem como chegar na gente, como cativar, e realmente isso é algo deles, né, gente? Então o Jack com certeza... O Jack cativou, né? E então, desde então eu fiquei com ele. Eu morava na época num apartamento pequeno, um lugar bem com um espaço bem reduzido mesmo, não tinha muito terreno, não tinha pátio. E eu fiquei com receio, sim, de como ele ia se adaptar, mas eu não pude resistir, eu queria muito uma companhia, queria muito um cachorrinho, levei para mim. Fiquei com receio de que quando o filhote fosse roer, mexer, fazer uma arte, uma estripulia aqui, que é normal, uma ali. Aí o que aconteceu? O Jack, ele se comportou de uma maneira incrível, porque desde a primeira noite que ele dormiu junto comigo, né, na mesma casa, eu acordei pela manhã e foi um sono só. O Jack, claro, fez xixi em um lugar que não deveria, né? Eu mesmo colocando aquele tapete higiênico, usando aquele líquido, né, que a gente coloca para ele saber onde faz xixi,
ele demorou um pouquinho, mas não foi muito, tá, gente? Demorou, assim, questão de 15 dias, no máximo. Ele já estava fazendo xixi ou cocô no tapetinho. E isso é interessante eu dizer para vocês, porque o Jack teve um comportamento muito interessante em relação ao espaço. Ele se adaptou muito a conviver comigo dentro de casa. Mesmo a casa sendo pequena, ali com 3, 4 cômodos, ele conviveu muito bem comigo. A gente saía, muitas vezes eu levava ele para casa dos meus pais quando eu ia trabalhar para não deixar ele sozinho. Ele se adaptava muito bem quanto a isso. E meus pais também sempre tiveram cachorro. Ele se adapta muito bem com outros cães. Ele é um cachorrinho super dócil, fácil de fazer amizade. É muito acostumado a andar conosco já de carro. A gente passeia, ele é super fácil de acostumar nos lugares, lidar com as pessoas. Ele tem um gênio bem forte. Ele é genioso, a Tamara sabe disso. Ele é bem brabinho, assim, você vai interagir com ele, em certos momentos ele vai deixar bem evidente para ti que ele não está afim de contato imediato. Ele é aquele cãozinho que você chega, primeiro ele tem que te cheirar, primeiro ele tem que te conhecer, para depois você poder passar a mão nele. E acho que quem tem cachorro entende bem isso. Então ele deixa passar a mão tranquilamente, mas primeiro ele é que tem que conhecer, ele tem que ver quem é que vai passar a mão nele, né? E desde então ele está com a gente, né? Agora há pouco tempo ele teve que passar por uma profilaxia, que é uma cirurgia nos dentinhos, que ele teve que arrancar alguns dentinhos, porque quando ele era filhote, eu levei no veterinário e o veterinário me falou, olha, ele vai ter um pouco de dificuldade para mastigação por conta dos dentes serem desencontrados, né? A mordida dele é desencontrada. E tá, tudo bem, eu percebi isso quando eu dava ossinho para ele, que ele não conseguia roer todo o ossinho, ele deixava assim, restinho de carne. Eu percebi que não limpava, como a maioria dos cachorros deixa, né? O ossinho bem limpinho. O Jack não conseguia, nunca conseguiu deixar ele bem limpinho. Por quê? Porque a mordida dele não fecha. Então ele tem frestinhas entre a mordida e isso não consegue fechar bem, né? E com o tempo isso foi complicando o quê? Os dentes dele não limpam direitinho, porque o cachorro ele limpa mesmo os dentes, roendo um ossinho. A gente compra alguns produtos que são especiais para isso. O Jack não consegue, às vezes, morder da forma que se deve, produtos assim. Eu escovava os dentinhos dele quando ele era bem filhotinho, e confesso que às vezes ou outra eu esquecia, porque a correria do dia a dia e tal. E com o tempo, o que aconteceu? Foi criando tártaro nos dentes dele. E aí chegou um momento em que ele ficou com um bafinho muito forte, tá, gente? E mesmo produtinhos de pet, assim, indicados, sim, recomendados por veterinário, tudo, para combater o tártaro e também o mau hálito, não resolviam. não. E aí, com o tempo, eu vi que ele também começou a ter dificuldade para mastigar a própria ração, né? Isso com os seus 6, 7 anos. E aí, o que aconteceu? Quando eu vi que, não, peraí, tem alguma coisa errada, né? E aí eu já me lembrei do que o veterinário havia me dito lá atrás, olhei a boquinha dele, vi que alguns dentinhos estavam já amolecendo, perdendo a resistência, comprei ração especial, e aí o que a gente teve que fazer? A profilaxia. Teve que levar no veterinário, eles fizeram a limpeza dos dentinhos, tiveram que arrancar alguns outros, mas assim, graças a Deus, tudo bem, foi super rápido, super tranquilo. Ele teve que passar por uma bateria de exame, né, exame de sangue, para ver se estava tudo ok para fazer a cirurgia, até por conta da anestesia. Ainda apareceu uma complicaçãozinha no fígado dele também, Sim, que daí sim. a gente teve que fazer um tratamento um pouquinho mais prolongado. Mas graças a Deus foi só medicação mesmo, via oral. E aí sim, depois partimos para a profilaxia. E como eu já falei, foi super tranquilo, deu tudo certo, graças a Deus. A recuperação dele foi excelente. Foi muito boa. Foi melhor do que um cãozinho jovem, digamos, né? Ele nos surpreendeu. Ele se comportou muito bem. Até porque ele já não tem o hábito de morder tudo que vê. Então ele realmente só come na horinha dele ali de comer, a gente dá a comidinha dele, ele come. Na época que ele fez a cirurgia ele comia um pouquinho, a gente fazia uma pastinha especial, né, porque ele não podia mastigar nada sólido, que fosse né, duro. Sólido. Uhum. Então ele comia aquela pastinha que a gente fazia, que a gente fez, e depois disso ele voltava para a caminha dele, dormia, passava a maior parte do tempo realmente dormindo, descansando. E hoje está aí, feliz da vida, correndo, já pode comer de novo uma ração comum, normal. Eu fico muito feliz, eu olho para ele. Apesar de tudo, eu ainda, meu Deus, a gente trata
como se fosse uma pessoa, né? É nosso familiar e apesar das dificuldades que a gente passa, a gente jamais pode esquecer que o companheiro que está sempre ao nosso lado, sempre, sempre, é o nosso cãozinho. E o Jack, assim, pra gente é a nossa sombra, é a nossa companhia. O Nero, vocês vão saber logo mais, a Tamara vai contar, o Nero chegou recentemente, né? Mas o Jack, assim, ele já passou poucas e boas com a gente. Muitas aventuras, né? Muitas aventuras. E é claro que em todas que a gente levou ele, foi super divertido, ele se divertiu bastante. E se Deus quiser, vamos se divertir ainda muito, né, Jack? Estamos aí para o que der e vier. Agora o Jack está 100%, então pronto para qualquer aventura. Gente, e o Jack, ele foi um excelente amigo para o Nero. O Nero, ele se juntou com a gente faz pouco tempo. Ele hoje está com 5 meses. Ele nasceu em dezembro de 2024, bem ali no finalzinho do ano. E a gente levou ele para casa com 2 mesinhos de idade, né? Ele chegou lá em casa em fevereiro de 2025, bem no dia 1º, e o Jack recebeu ele de uma maneira incrível, assim, e logo eles se tornaram inseparáveis, né? E esse primeiro contato foi muito importante, porque querendo ou não, a gente estava, antes de decidir pegar um segundo cão, nós nos preparamos bastante. A gente acabou se mudando para uma casa com um pátio muito grande, então que oferecia um conforto, um bem-estar, uma qualidade de vida ainda melhor para o Jack e também uma qualidade muito boa para o novo cãozinho, né? Para ter espaço para correr, pular, brincar, é tudo que um cachorrinho precisa e merece, né? Então o Nero veio para nossa casa e ele é um grande guerreiro porque ele passou por muita coisa. Ele veio de uma ninhada de 5 filhotes e essa ninhada passou por uma parvovirose. E quem conhece cão, quem acompanha um pouco desse meio, sabe o quão cruel e devastadora é a parvovirose. E desses 5 filhotinhos, 3 acabaram não resistindo. Restou apenas o Nero e uma irmãzinha. E dali para frente, eles ficaram internados também, passaram pela clínica veterinária. Depois foram continuar o tratamento na casa deles, né, ainda, do criador. E o que aconteceu? A situação do Nero foi agravada depois, quando a gente foi buscá-lo para nós, a gente descobriu uma infestação de carrapatos. Então o problema estava muito além do que nos foi passado, né? Ele teve que passar por uma série de exames. A gente pegou ele dia 1º de fevereiro, então como a gente sabia que já vinha um filhotinho, tudo novo, né? O criador deu a primeira dose de vermífugo para os filhotes, que foi aonde baixou a imunidade e a parvovirose acabou acometendo 3 filhotinhos. Então, a primeira dose da vacina que os filhotes precisam tomar não foi ministrada justamente por conta do problema que gerou ali, né, da baixa imunidade. Então, como a gente sabia que ia pegar ele no comecinho de fevereiro, já tínhamos agendado com a veterinária a primeira dose para ele. Então, no sábado a gente pegou o Nero, levamos para casa, na segunda-feira já levamos ele para a veterinária, né. O que aconteceu? Ela, ao examiná-lo, ela reparou que a mucosa da boquinha do Nero estava muito pálida. E ela começou a me fazer algumas perguntas sobre a alimentação dele, o comportamento, se ele estava animado, se ele estava brincando. E eu disse no momento que sim, graças a Deus, assim, ele sempre foi muito ativo, muito brincalhão, tem um apetite de leão também, né, ele come bem. Come bastante, muito. Continua comendo muito, por sinal. Acho que eu estava acostumado com o Jack, e um pouquinho que o Jack comia, o Nero veio e, olha, realmente é um trator. Surpreendeu, assim, as expectativas. E aí, antes dela fazer a primeira dose, eu acabei comentando sobre os carrapatos, que é uma informação muito importante. Caso você perceba qualquer indício de um carrapato no seu cãozinho, procure o veterinário, tá, gente? Porque os carrapatos, eles são bichos que trazem muita doença. E basta um para contagiar. Exato. E o que aconteceu? Quando nós pegamos o Nero, quando o criador me entregou no colo, eu reparei que ele estava com um carrapatinho na orelha. Então, quando nos despedimos, ali tudo antes de seguir viagem, eu falei pro Cristiano, espera só um pouquinho que eu tenho que remover um bichinho da orelha do Nero. Aí eu comuniquei ao Cristiano o que era o bicho, né? Fui remover dentro do carro mesmo, e na hora que eu passei a mão por debaixo do pescocinho do Nero,
estava virado em pelota, era só carrapato. Ele estava infestado no meio dos dedinhos, na pata, por dentro, por baixo. E na época ele era uma bolinha também, pequeno, então realmente, imagina, um animalzinho assim com muito carrapato. E dentro da orelhinha, o ouvidinho estava infestado, gente. Vocês não têm noção do tanto de bicho que a gente removeu ali mesmo, no primeiro contato dentro do carro. Aí chegamos em casa, a gente já foi dar um banho nele, fizemos toda uma limpeza primeiro, né? E, gente, saiu muito bicho, muito bicho. E aí, continuando com a consulta na veterinária, eu comuniquei isso a ela. Ela disse, olha, Tamara, pelo que eu tô vendo aqui, eu não vou, tá? Eu não recomendo e eu não vou fazer essa primeira vacina nele, essa primeira dose. Porque, como ele passou por um quadro de parvovirose, enfrentou tudo isso, a imunidade ainda está baixa, provavelmente esses animais já trouxeram um prejuízo maior para ele, né, agravaram a situação, e eu vou solicitar exames de sangue. Ele tinha 2 tipos de carrapato, aquele característico miudinho de cachorro e aquele carrapato de boi, aquele graúdo. Então, esse carrapato de boi, os exames tradicionais do carrapato não acusam a doença que ele causa, que é a babesiose, né? Então, tem que ser feito um exame à parte, um exame específico, que foi feito. Aí a gente teve que aguardar, saiu o resultado, e o Nero ele foi o vencedor da Mega Sena, porque com o tanto de bicho que ele tinha, o tanto de carrapato, ele não teve nenhuma doença, né? Nem a babesiose, nem as outras tantas que o carrapato comum de cachorro pode trazer, né? Então, tendo isso normalizado, só que, um detalhe, por ter essa situação, por estar debilitado daquele jeito, e a condição da cor da mucosa dele, a veterinária trouxe a amostrinha de sangue para mim e me mostrou, gente, o sangue dele, ele não estava naquela cor tradicional do vermelho vivo, vermelho intenso, que a gente espera que seja, né, o sangue do bichinho. Ele estava pálido, ele estava rosado. Então, quando veio o resultado, embora livrando ele, né, das doenças do carrapato, ele veio com uma anemia muito severa. Então, tanto o ferro, ferritina e todas as outras, vários nutrientes dele que estava muito abaixo do que devia, né? Plaqueta, tudo. Então, ele passou por um tratamento longo, foram 40 dias de medicação, tudo, para trazer ele para o nível que se espera, né? Para o nível ideal da condição dele. Então, graças a Deus, ele superou isso também. E depois que ele estava estabilizadinho, que foi comprovado que não tinha nenhum tipo de doença mais severa, a gente começou o calendário vacinal dele, né? Os filhotes geralmente precisam de 3 doses da vacina, seja V8 ou V10, né? Que protege contra vários tipos de doença, entre eles parvovirose, sinomose, entre tantas outras, né? E aí, após o ciclo vacinal dele tá feitinho, tá certinho, a gente pôde liberar ele para viajar com a gente também. Então, nesse período de adaptação, né, tudo, das condições de saúde dele, nós ficamos em casa. E agora tá completinho, o Jack também. A gente sempre mantém as vacinas em dia, isso é muito importante. O Jack, como está com 9 aninhos agora, ele faz a vacina anual, né, da V10, e também a anual da antirrábica, que é muito importante também, que a gente não pode deixar de aplicar, tá, galera? Esses são os cuidados básicos, vermífugos também, ambos estão certinho. A gente costuma dar um remedinho para eles para controle de parasitas externos, né? Pulga, carrapato. Então, Como a gente gosta bastante de acampar, de viajar, e a gente gosta também que eles aproveitem um pouquinho mais tranquilos, a gente deixa eles soltinhos em alguns ambientes, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas a gente preciso a gente prevenir, né, que venha a pegar carrapato, ou alguma pulga, ou algum outro inseto também. E esses remedinhos, assim, eles garantem que eles não evitam que o bicho suba neles, né, que nem a pulga, o carrapato, e pique, morda, né? Então, a gente traz também para os campings, tudo, sempre quando a gente vai para alguma área externa, até para passear na rua é interessante, porque tem muitos animaizinhos de rua, a gente sabe, tem muitos locais que tem infestação de pulga e carrapato, então, para que nenhum parasita desse tipo suba neles, a gente passa um repelente específico, né? Que a gente até tem aqui
É um repelente que aí evita até de mosquito mesmo, mosquito ficar perturbando o cachorrinho, porque também pica o cachorrinho, também dá aquelas bolinhas de coceira, então isso incomoda, e o repelente ajuda bastante. Esse aqui, ele até a gente vai deixar uma dica para vocês, porque nos admiramos mesmo, é um produto muito bom. Ele é o spray Neem Pet, tá? Vocês encontram em agropecuárias, em clínicas veterinárias também, até Mercado Livre, se vocês tiverem o hábito de comprar também, vocês encontram, é muito bom. E é interessante estar na bolsa sempre junto com ali o repelente nosso, junto com o nosso protetor solar, e os animaizinhos também. É muito interessante, porque garante um conforto, um bem-estar para eles também curtirem como devem, né? Então eu também gostaria de aproveitar esse vídeo e deixar os nossos agradecimentos para a doutora Paola e para a doutora Daiane, que cuidaram desde o primeiro contato com o Nero, o Jack também, a profilaxia foi feita por elas, e gente, um trabalho incrível, tá? Uma atenção, um carinho, as vacinas também feitas por elas. Então, gente, eu sempre digo, quando eu pego o carro para levar eles para o veterinário, eles ficam faceiros, e quando a gente para na frente da clínica, é incrível a alegria deles quando encontram as meninas lá também, o pessoal da clínica, o Rafa. Gente, é maravilhoso, porque tu vê que realmente os seus bichinhos são cuidados com amor e carinho, que a gente dedica sempre tanto a eles, São né? pessoas que gostam daquilo que fazem. Exato, fazem com amor. Então, galera, a gente vai passar um pouquinho de alguns cuidados, né? Assim, na verdade, algumas dicas para camping, porque como a gente roda alguns campings por aí, lugares diferentes, cidades diferentes, a gente acaba percebendo e vendo algumas coisas que incomodam, e a gente quer deixar aqui registrado o que a gente faz, como a gente cuida dos nossos cãezinhos, para eles virem com a gente sem perturbar mais ninguém, tá? Eles fazem a bagunça a bordo, mas a bagunça é nossa, é aquilo que a gente gosta, é aquilo que a gente permite. E a gente sabe que não são todas as pessoas que gostam de animais, não são todas as pessoas que querem que esteja ali no meio. Vocês podem perceber que durante a maioria dos vídeos, os nossos cãezinhos, eles andam sempre com a guia. A gente está sempre controlando onde ele está indo, onde está vindo. Porque, gente, tem camping até que agora está colocando isso como regra. Pode entrar o pet, pode entrar o cãozinho, mas desde que esteja sempre com a guia. Por quê? Porque se você soltar o seu cãozinho, ele vai atrapalhar um outro cliente do camping, ele vai no espaço onde não é o nosso, porque a gente fica acampado, quem conhece camping sabe, fica próximo. Então muitas vezes seu cãozinho ali, num piscar de olhos, ele vai lá, vai xeretar, ele é curioso, ele quer cheirar coisa diferente, e até mesmo às vezes fazer um xixi, um incidente assim pode acontecer. E aí, gente, quem não gosta de cachorro, quem não quer, ou até mesmo quem gosta, mas não quer, né? Vai se incomodar, não é legal ter isso. Então, por isso que a gente sempre, em espaços comuns, a gente está sempre com eles nas guias, tá? E é uma dica que a gente deixa para quem gosta de cão. É bonito o cão solto, a gente adora, a gente quando quer soltar ele, a gente procura um espaço onde esteja só a gente. Um lugar mais aberto, um lugar tranquilo, a gente solta eles a guia, a gente faz a festa, deixa eles fazer a folia deles ali, eles adoram brincar, tanto o Nero e o Jack, os dois brincam junto, fazem uma folia grande, mas aí num espaço onde não tem mais ninguém para perturbar, onde a gente sabe que não vai estar incomodando e nem mesmo invadindo o espaço de outras pessoas. Isso, porque o propósito do camping é justamente esse, né? É a convivência, você conviver com, respeitar o espaço um do outro, né? Você se divertir sem causar incômodo aos demais campistas, né? Isso, né? A gente sabe o quanto isso incomoda, porque a gente já teve em vários lugares onde teve cãezinhos soltos, e os nossos a gente tem algumas, chama de trela, mas é como se fosse uma guia que ela é mais longa. Eu comprei de 5 metros, a gente procurou de 5 metros para deixar ele preso, mas mesmo preso ele tem uma área um pouco maior. Né? Então assim, eles ficam naquelas trelas ali de 5 metros, tem uma área legal para eles. Eles dormem, a maior parte do tempo que eles são amarrados, eles ficam deitadinhos, é para comer, é para dormir. Então, assim, e ainda assim, às vezes, tem pessoas que chegam com outros cãezinhos e o cãozinho solto, ele quer conhecer aquele cachorrinho que ele está vendo. Então, ele vai lá ver, vai lá mexer, vai lá cheirar. O Nero, como é mais filhotão por enquanto,
ele acaba latindo, né? Porque ele não entende, o Jack, ele como O Jack adora conhecer tem cachorro. uma vida social mais agitada com a gente, já é viajado, já né? é mais acostumado. Isso, ele entende que vem mais cachorrinho, que tem gente que vai chegar perto, então ele não é mais escandaloso. O Nero é diferente. O Nero, ele tá entrando nessa rotina agora, então ele tá aprendendo, né? E como toda fase de aprendizagem, exige também uma atenção redobrada, né? Uma atenção ainda maior, e a gente tem que estar mais em cima, tem que estar ensinando, ó, não late, não, fica quietinho, deita aqui. Sim, isso é importante porque, como a gente falou, o camping é um ambiente comum, sociável, então a gente precisa também evitar que isso acabe, mesmo o latido dele, acabe incomodando. Então é normal o cachorro latir, todo mundo sabe disso. E a gente também não está ali fechando a boca do cachorro para isso não acontecer. A gente só não quer que ele comece e não pare, né? Então sim, quando ele começa ali, a gente vai, procura acalmar ele, calma, fica tranquilinho, para ele poder parar e voltar ao normal. A gente entretém ele com petis, com um brinquedo, alguma coisinha que distraia ele daquele momento na hora, né? E daí ele também vocês podem ver, ó, ele tá aqui, agora é a hora do soninho dele, né? O Jack tá bem curioso lá, porque caiu uma folha de palmeira, ele tá louquinho pra ir lá xeretar pra ir lá ver o que é. E o Nero não, o Nero aqui tá bem quietinho agora, tá bem tranquilo, é hora do soninho. Então assim, ó, eles ficam presos nas trelas, né, como o Cris estava falando, enquanto a gente faz as nossas tarefas de camping. A gente está cozinhando, a gente está preparando alguma coisinha, está limpando o local, né? Porque está sempre circulando, até mesmo às vezes carro, né, passa por dentro, em alguns locais onde é permitido, passa o carro, então dessa forma o cachorro estando preso ali com a gente, seguro, né? Ele está seguro também. Isso. Outra coisa interessante é porque se você deixar o cachorro solto, vamos dizer assim, longe dos seus olhos, ele pode fazer as necessidades dele e você acabar não vendo, não recolhe. Isso não é legal, né, galera? Quem é que gosta? A gente que gosta de cachorro, a gente não gosta também de pisar no cocô deles, né? Não é uma sensação muito agradável. Não é legal. Então imagina já para quem não gosta, para quem não leva, né? É interessante isso, tá? Então a gente deixa os cães quando soltos sempre aos nossos olhos, sempre com sacolinha, sempre com algum saquinho plástico para a gente recolher as fezes dele e já depositar no lixo. Não deixar espalhado por aí, porque a gente também quer que todo mundo se divirta e que todo mundo possa curtir o passeio e relaxar no camping, que é o lugar perfeito para isso. E outra, né, gente, outro perigo de você deixar o seu cãozinho solto num camping, numa área aberta, geralmente são áreas de mata, né? E o que acontece? É muito comum encontrar animais peçonhentos, né, nas dependências do camping. Cobra, é muito fácil de tu se deparar, aranhas, e qualquer outro tipo de animal ou ambiente que ofereça algum risco para o seu bichinho. Então, você estando com eles, você é responsável por eles, pelo cuidado, tudo. Então, eles estando pertinho de você ali, esses perigos, eles diminuem muito, né? A gente precisa andar com uma atenção redobrada, né? Algumas trilhas de nível fácil, bem fácil mesmo, a gente até gosta de levar eles até o trecho que a gente acha seguro para todos. Então, assim, mas sempre com os olhos bem abertos aonde eles estão andando, aonde eles estão pisando, né? E por conta disso, pelo que a Tamara falou, por conta de animais peçonhentos, aranhas, cobras, o animalzinho vai lá cheirar, ele quer saber o que é, e numa dessa pode tomar um bote, né? Pode acontecer um acidente. Nós temos assim por hábito, sempre quando a gente vai fazer uma trilha, tem uma trilha legal ali, vamos lá, tá, ok. Um de nós fica com os cães, e o outro vai fazer essa trilha primeiro, para ver se é seguro, porque a gente não quer de maneira nenhuma expor o nosso animalzinho a algum risco desnecessário. Então, tudo que vocês veem nos nossos vídeos, eles passeando, tudo, a gente dá uma varrida na área, primeiro eu e o Cris. Sim, né? Sim, é importante até para montar o acampamento, né? A gente costuma sempre limpar, olhar bem, e aí depois para colocar eles, então, num lugar seguro. Né? Eles, claro, a gente quer se divertir, só que a nossa prioridade é, além da diversão, a segurança deles também. Então isso é muito interessante, né, galera? É isso aí, pessoal. Então essas são nossas dicas. A gente deixa aqui, a gente tenta compartilhar um pouquinho da nossa experiência, do que a gente conhece, né? Para poder ajudar todos aqueles que querem, ou às vezes querem, mas tem um cãozinho e fica com receio de levá-lo junto. Leva, galera, leva, recomendo, tá? Porque é muito divertido. Eu acho que o cãozinho também adora a liberdade, é muito gostoso de viver a natureza, respeitando sempre o limite das outras pessoas, respeitando sempre o espaço, tá? E claro, cuidando de todos, né? A gente agradece muito que vocês tenham acompanhado a gente até aqui e
estamos aí para a próxima aventura também, né? Gente, muito obrigada por acompanharem a gente, por curtirem o nosso conteúdo, né? Porque a gente faz sempre com muito carinho para vocês e também para a diversão do Nery e do Jack, claro, né, gente? Então, acompanhem nosso canal, se inscrevam nas nossas redes sociais e venham com a gente para a nossa próxima aventura. Até mais! Até!